Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 16 de setembro de 2018. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículo do 27 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós vemos essa passagem que Jesus pergunta aos seus discípulos quem dizem o povo que ele é. E nós vemos que eles dizem que um é João Batista, outro é Elias, ou é algum dos profetas. E Jesus quer saber deles agora quem os discípulos que o seguem acham que Jesus é. E Pedro toma a palavra e fala que tu és o Messias. Em outra passagem do Evangelho de Lucas ele fala: Tu és o Messias, o Filho do Altíssimo. Meus irmãos, nesse momento, Jesus vai ensinar os seus discípulos tudo aquilo, vai preparar os discípulos para a hora da sua Páscoa, da sua paixão e morte. Começa a contar tudo aquilo que ele seria rejeitado por causa do amor a Deus, por causa do coração duro dos sumos sacerdotes, dos fariseus, daquelas pessoas que eram autoridades religiosas, mas rejeitaram o Filho de Deus. Conheciam as Escrituras, estavam dentro das sinagogas, mas não conseguiram ver em Jesus como Filho de Deus, porque Jesus pregava tudo ao contrário do que aqueles homens faziam. Porque aqueles homens se apoderavam do poder religioso e oprimiam o povo. Não tinha amor, seu coração era duro e rejeitaram o Messias. E nós vemos qual é a atitude de Pedro. O Evangelho nos fala que Pedro chama Jesus à parte e repreende Jesus. Vemos a audácia de Pedro repreender a Jesus para que aquilo não acontecesse, para que Jesus não permitisse que tudo aquilo que ele tinha acabado de falar, da sua paixão e morte, mas ele não viu a parte que Jesus falou que ele ia ressuscitar em 3 dias, que aquilo foi para isso, para a remissão dos nossos pecados, que Jesus deveria carregar a sua cruz até o Calvário, ser morto, mas que no 3º dia ele ressuscitaria. Meus irmãos, muitas pessoas podem criticar a atitude de Pedro, mas qual é a atitude de Jesus?
de repreender severamente a Pedro. Usa as palavras duras, chama Pedro de tentador, porque sai de perto de mim, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Assim, meus irmãos, muitas pessoas hoje em dia têm a mesma atitude de Pedro. Não querem passar pela dor, pelo sofrimento, pela cruz. Não querem morrer para essa vida, mesmo que a promessa de Jesus era a ressurreição. Muitas pessoas hoje pregam uma vida de abundância, uma vida que Deus tem que dar os dons para as coisas aqui na terra. Nós vamos ver que na sequência do Evangelho, que Jesus fala claramente: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. De que forma, meus irmãos? A vida eterna. Quantas pessoas foram martirizadas na igreja ao longo de 2000 anos? Milhares de pessoas morreram porque verdadeiramente professaram a fé no Cristo Salvador, na esperança da ressurreição. Se não tivesse essa esperança da ressurreição, ninguém daria vida. Mas nós temos fé, nós acreditamos nas palavras de Jesus, que são palavras verdadeiras. Primeiro, Jesus nos fala que estará conosco até o fim dos tempos. E a promessa dele é a nossa ressurreição depois da morte dessa vida. Muitas pessoas querem viver só essa vida. Esquece que haverá a morte. Esquece que haverá ressurreição e que poderemos ressuscitar para a vida eterna no reino de Deus. Mas haverá aqueles que ressuscitarão para o fogo do inferno, porque rejeitaram a vida, rejeitaram a cruz de Cristo, não quiseram ser cristãos, não quiseram seguir o que ensina o Cristo. E é o que Jesus fala: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Portanto, meus irmãos, não tenha medo da cruz, não tenha medo na dor e no sofrimento. Não existe fé sem cruz, porque é ensinamento verdadeiro do Cristo. Não tenha medo das dores, dos sofrimentos que você deve estar passando. Entregue tudo para Deus, entregue tudo para Jesus, como uma purificação, como um momento de você estar passando, se aliando às dores do Cristo. É muito difícil isso, porque o mundo prega coisas totalmente diferentes. E muitas pessoas que se dizem de igreja querem pregar um Cristo diferente. Esse Cristo só sem dor, sem sofrimento, das coisas terrenas. Meus irmãos, nós temos que viver verdadeiramente e olhar o que é que o Cristo nos ensina no Evangelho. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, em nome de Jesus e do seu Evangelho, esse será salvo e estará com Cristo na vida eterna. É promessa de Cristo, é promessa de Deus. E Ele não falha jamais nas suas promessas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. E que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe.